O Ceará acaba de golear o Caucaia por 5-0, praticamente garante sua vaga na semifinal do Campeonato Cearense e vamos falar um pouquinho de alguns aspectos dessa goleada alvinegra, de algumas individualidades que aproveitaram bastante, tem gente se destacando, enfim, tem um papo bacana pra gente ter agora, mas antes da gente continuar, queria agradecer a todo mundo que tá por aqui no canal do Caio Costa, meu muito obrigado. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu recentemente a marca de 10.770 inscritos por aqui. Estamos correndo atrás de chegar logo aos 11.000 inscritos. Para você que já está inscrito, de novo, meu muito obrigado. E peço que você deixe o like, comente, porque sempre fortalece o vídeo, aumenta o poder de discussão para mais pessoas chegarem por aqui para bater um papo. O Ceará fez um roteiro parecido em alguns aspectos com a vitória contra o Atlético Cearense na rodada passada do estadual. Se você enfrenta um adversário muito frágil, você acelera o ritmo, você busca o resultado, busca gols até para fazer saldo de gols. Saldo de gols que é o que faz o Ceará estar muito próximo da vaga na semifinal, né? Abriu um saldo de gols absurdo em relação a Iguatu e Ferroviário, que ainda tem 3 pontos de desvantagem para o Alvinegro, e esse saldo de gols praticamente garante o Ceará na semifinal do Campeonato Cearense, sem precisar fazer os 2 jogos de quarta de final, que serão entre o segundo e o terceiro da própria chave. Ferroviário e Iguatu, muito provavelmente, resta saber, questão de mando de campo. No jogo de hoje, o interessante a gente notar como o Mancini manter uma estrutura tática fixa. Tem um detalhe em relação à saída de bola que me chamou mais a atenção. Vi mais o Lourenço fazendo aquela saída de 3 entre os zagueiros. Isso acontecia menos em jogos anteriores, talvez aquela coisa de estar procurando um melhor entendimento para isso. Pode ser também a presença do Castilho, que é mais volante do que o Mugni, vamos falar assim, não de ser mais jogador, mas ele tem mais características de volante do que o Mugni. Hoje jogou o Castilho, então pôde trazer o Lourenço para jogar um pouco mais embaixo, para ajudar nessa saída de bola que faz potencializar os 2 laterais, né? O Matheus Bahia e o Raí Ramos. A fragilidade do Caucaia é grande, é bem verdade que ela tem uma chance ali de abrir o placar, que o Fernando Miguel foi muito bem. Logo depois veio a resposta do Ceará, e aí que eu venho no primeiro parte do papo, que é o Eric Puga. Lá quando o Mancini assumiu durante a Série B, eu falava que era o momento de tentar potencializar alguns jogadores, fazer aquelas avaliações para saber o que é que poderia acontecer para o ano seguinte. O Eric Puga é um menino que chegou, todo mundo sabe da história, vindo do Ferroviário, e praticamente não atuou logo quando chega. Porque o treinador que gostou da sua contratação foi embora. O treinador que chegou logo depois, no caso o Barroca, não atuava com 2 pontas de fato, usava um meio campista do lado. O outro ponto era o Eric, que era o dono do time naquele momento. Depois veio o Guto, que até tentou usar o Puga, mas trouxe muitas responsabilidades defensivas para o garoto, que ainda talvez muito verde para entender isso, cometeu até mais bobagens do que acertos, cometeu pênalti contra o Juventude lá, todo mundo lembra. E aí o Mancini chegou devagarzinho, os jogos não valiam mais muita coisa para efeito de classificação, mas foi dando quilometragem, dando minutagem, e o Puga foi crescendo, marcou seu primeiro gol pelo clube ainda ano passado, entrou na atual temporada como titular e está aproveitando. Foram 2 gols contra o Atlético, 2 gols hoje, o primeiro então uma pintura, um primeiro também que mostra o grau de confiança para bater de perna canhota, de fora da área, mostra como o menino está acreditando que ele pode crescer, e aí passa pelo treinador para dar essa confiança, e ele foi respondendo em campo, ganhando esse espaço que ele está garantindo nessa temporada. É quase como se ele estivesse chegando ao clube, vamos falar assim, embora aquele período de Série B, ano passado mesmo, com o Ceará sem ter nenhuma chance de acesso, deve estar ajudando bastante no entendimento do Mancini com o Puga, no entendimento de jogo, para ele estar fazendo esse excelente início de campeonato cearense. É claro que alguém vai chegar, pô, Caio, mas foi contra o Atlético e contra o Caucaia. Verdade. Aí é que vem o peso de você jogar pelo Ceará. Se você não joga bem nem contra o Atlético nem contra o Caucaia, você não vai fazer o grande jogo contra o Fortaleza, contra o Sport na Copa do Nordeste, os grandes jogos da Série B. Você vai acabar as suas chances. Principalmente a gente sabe quando é jogador da terra. A tolerância é muito menor. Então eu fico muito feliz de ver um menino que foi lá do Atlético Cearense, que se destacou, explodiu, vamos falar assim, no Ferroviário, conseguir estar emplacando uma bela sequência nesse início de temporada, sendo um ponto de desequilíbrio a favor do Ceará. Outro nome que é interessante a gente falar é de Jorge Recalde. Nos vídeos anteriores eu falei aqui do jogo contra o Maracanã, no jogo contra o Floresta,
No jogo contra o Atlético Cearense, eu já falei muito que eu gosto muito do futebol do Recalde desde os tempos do Olímpia. No News Old Boys ele passou a jogar um pouco mais à frente, jogando quase como um falso 9. É um cara que tem muita técnica, talvez falte um pouco mais de mobilidade em alguns aspectos, mas que tenta fazer uma recomposição. E aí é muito importante o Recalde marcar logo o seu primeiro gol com a camisa do Ceará, principalmente quando ele tem de uma certa forma uma sombra que é o Bruninho. É um cara que pode acrescentar muito o Ceará. O gol tem um pouco de inocência, de falta de qualidade mesmo na defesa do Caucaia, um lateral cobrado que ele consegue dominar e girar, mas mostra a técnica que ele tem. É muito importante ele tirar logo esse peso de marcar o primeiro gol pelo Ceará para poder crescer mais ainda com a camisa do clube. O resto do jogo todo mundo viu, o Caucaia até teve lá suas chances, talvez um relaxamento natural do Ceará em alguns aspectos. É verdade que o Ceará tem alguns problemas defensivos que a gente vai ver ao longo dos próximos jogos. Não digo nem problemas, a opção do Mancini de ter um meio de campo mais leve talvez deixe o Ceará um pouco mais exposto contra outras equipes. E aí eu quero ver se ele vai manter, por exemplo, esse meio de campo que tem o Lourenço como primeiro volante, ou se o Richardson, que hoje entrou e ainda marcou gol, vai ter mais chance, ou se o Jean Isner, que foi contratado justamente para ter esse tipo de jogador com mais poder de marcação à frente da zaga. Pode ser que a gente veja isso nos próximos jogos do Ceará, mas no mais, o Caucaia foi um sparring, o Ceará fez o que tinha que ser feito contra um adversário frágil, fez o 5-0 e agora tem uma missão de Copa do Nordeste contra o Altos. Deve ser esse time que jogou hoje, uma outra mudança habitual, para depois ter o Náutico e aí, no dia 17, o clássico contra o Fortaleza, o primeiro clássico do Rei, clássico rei do ano, que é sempre muito esperado. De novo, agradecer a todo mundo que está por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Peço para você deixar aquele like que é muito importante para o crescimento do canal, do vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E use os comentários. Dê sua opinião sobre Ceará 5, Caucaia 0.